E aí, família, muito boa noite, saudações tricolores. Estamos aqui nessa sexta-feira para falar de Fluminense, porque sim, Fernando Diniz, que está passando por uma fase conturbada no elenco do Fluminense, muita discussão, muitos problemas para resolver internamente no vestiário, tudo indica que vai ter mais problemas para escalar o Fluminense na próxima partida diante do Avaí pelo Campeonato Brasileiro, domingo, às 19 horas. Todo mundo tem ciência de que o Fluminense vem de uma sequência negativa muito ruim nesse momento da temporada. Inclusive, no segundo turno, já igualamos o mesmo número de derrotas do primeiro turno e ainda faltam algumas rodadas para a gente terminar a temporada desse Campeonato Brasileiro. E o Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça para mais uma vez ter que montar o Fluminense para essa partida diante do Avaí, domingão, pelo Campeonato Brasileiro. Então fica aí com a gente que a gente vai falar bastante sobre esse problema que já é recorrente no Fluminense, principalmente quando falamos de segundo turno, onde o Fernando Diniz ainda não conseguiu repetir a escalação do Fluminense. Então você que ainda não é inscrito aqui no Quintal Tricolor, já vai deixando a sua inscrição aqui para tá dando essa força pra gente. Você que está do outro lado, já deixa aquele curtir também, que é muito importante para tá aumentando a relevância do nosso vídeo. Fica com a gente até o final, lá no final do vídeo. Comenta, que é muito importante também o seu comentário, para a gente saber o que vocês estão achando do nosso conteúdo e também sobre a notícia que nós estamos trazendo diariamente aqui para vocês. Não deixa também de ativar o sino para não perder nenhuma notificação aqui do Quintal Tricolor. Saiu notícia no Quintal Tricolor, chega aí para você em primeira mão e você não perde nada. Então, como a gente estava falando, o Fernando Diniz vai ter mais uma dor de cabeça para esse jogo contra o Avaí. A principal dor de cabeça, que já é uma dor de cabeça confirmada, é a do meio de campo Natan, que tomou o terceiro cartão amarelo e não vai estar disponível para essa partida diante do Avaí. O jogador, inclusive, chegou a ser titular naquela derrota vergonhosa de virada para o Atlético Goianiense, mas para essa partida diante do Avaí, o jogador não vai ser opção para o Fernando Diniz. E a gente sabe que o Natan tem feito boas partidas a partir do momento que sai do banco de reservas, algo que o Fluminense nessa partida não vai poder contar. E a outra dúvida, essa sim gravíssima e que pesa muito nos desempenhos do Fluminense, é do zagueiro Nino, que provavelmente não vai estar disponível para o Fernando Diniz nessa partida. O zagueiro, durante essa semana, não treinou com seus companheiros em campo. Ele sentiu um desconforto muscular na partida contra o Atlético Mineiro, sentiu também esse mesmo desconforto na partida contra o América Mineiro e muito provavelmente, se até o sábado ele não treinar com o elenco principal do Fluminense, muito provavelmente ele não vai nem viajar com o elenco para fazer essa partida no domingo, o que é muito ruim, porque o Fernando Diniz, como eu falei, passa por um momento difícil dentro dessa temporada e as opções do Fluminense, que já não são muitas, acabam sendo mais limitadas ainda por conta de suspensões ou até mesmo por conta de lesões que vem atrapalhando bastante o Fluminense nesse momento da temporada. A gente já teve o zagueiro Manuel suspenso mais de uma vez, o Caio Paulista, que joga de lateral improvisado, que não deveria ser um problema, também já foi um dos problemas de escalação do Fernando Diniz por conta de suspensão. Tivemos também o Samuel Xavier, e isso tudo vai acarretando para piorar um momento onde o Fluminense já não vem bem das pernas. Se já não bastasse a CBF colocando o Daronco para apitar mais uma vez partidas do Fluminense, toda a polêmica envolvendo a questão de se vai ter público, se não vai ter público, o valor da venda de ingressos para a torcida do Fluminense que vai para o jogo, que depois diz que não vai para o jogo. Então já são vários problemas e o Fernando Diniz ainda tem que administrar o vestiário, e quando ele olha para o banco, olha para o time principal, ele ainda tem problemas de lesão ou de suspensão. Falando sobre a vaga deixada pelo zagueiro Nino, as opções que aparecem como viáveis para o Fernando Diniz ou aparecem como principais substitutos para a saída do zagueiro Nino são a do David Braz e do Felipe Melo, e eu torço muito para que essa vaga
seja do David Braz, porque Felipe Melo jogando de zagueiro, improvisado, mais uma vez não tem condições. Mas eu torço muito para que o Fernando Diniz encontre a melhor solução, não só para a questão do zagueiro Nino, mas para o Fluminense como um todo, porque nós precisamos voltar a vencer e vencer de qualquer jeito. Se ele tiver que abrir mão do esquema que ele gosta, que ele abra mão. Se ele tiver que abrir mão de um ou outro conceito durante a partida, que ele esqueça isso, mas que o Fluminense consiga voltar às vitórias dentro desse Campeonato Brasileiro, porque estacionamos em 51 pontos, já estamos vendo times de fora do G6 encostando, que é o caso do Atlético Mineiro, já vimos times que estavam atrás do Fluminense dentro do G4 e do G6 ultrapassando. Então o Fluminense não pode mais perder pontos, e principalmente pontos nesse final de temporada, que são cruciais para que o Fluminense se mantenha dentro do G6 e principalmente do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Essa foi a notícia em relação a Nino e também em relação ao meio de campo Natan, que vão fazer falta com certeza ao time do Fluminense, principalmente o Natan, que já está confirmado, e caso se confirme, o Nino também vai estar fazendo muita falta, porque realmente atravessa uma fase muito boa e ao lado do Manuel tem dado uma boa segurança defensiva para o Fluminense. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Não esquece de estar curtindo, comentando, compartilhando o nosso vídeo e se inscrevendo aqui no Quintal Tricolor. Amanhã tem live aqui para a gente estar falando muito sobre esse pré-jogo entre Fluminense e Avaí pelo Brasileirão. Tamo junto, rapaziada.